Olá! Que bom ter a companhia de todo mundo hoje para mais essa análise detalhada. Bom, a gente vai desvendar a edição número 279 da Jurisprudência em Teses do Superior Tribunal de Justiça, que saiu do forno no dia 24 de abril de 2026. O tema central que o tribunal abordou: direito penal e processual penal no ambiente digital. O nosso objetivo aqui é entender exatamente na prática como o STJ está mapeando e definindo as regras do jogo para investigações e crimes nessa nossa era tecnológica. A gente vai focar em narrar estritamente o que diz a jurisprudência em teses, sem rodeios. Para facilitar as coisas, a nossa análise está estruturada em 3 blocos bem diretos. Primeiro, investigação digital e provas. Segundo, crimes no ambiente virtual. E, por fim, sigilo e proteção de dados. É uma divisão que mostra bem como a justiça brasileira está atacando de frente e de forma bem sistemática essas complexidades tecnológicas modernas. Bora lá? Abrindo a seção 1, Investigação digital e provas. É exatamente aqui que o STJ traça as linhas de até onde as autoridades podem ir, legalmente, na busca por evidências nesse mundo virtual. Certo, vamos mergulhar de cabeça nisso aqui porque a diferença é enorme. A tese 01 e a tese 02 contrastam duas metodologias de investigação completamente diferentes. De um lado, a gente tem a infiltração virtual. O STJ definiu que usar agentes encobertos na internet exige critérios rigorosos. Tem que ter proporcionalidade, subsidiariedade, ou seja, só dá para usar se não tiver nenhum outro jeito de conseguir a prova, e, claro, autorização judicial obrigatória. Agora, do outro lado, a gente tem a ronda virtual, tratada na tese 02. Fazer uma patrulha online para buscar material de pornografia infantil, que é uma prática gravíssima que precisa ser combatida sem tréguas, não é a mesma coisa que infiltração. Como é uma ronda no ambiente aberto, o STJ entende que ela não precisa de autorização judicial prévia. É uma distinção técnica, mas que muda tudo na operação policial. Isso nos leva a pensar num cenário prático, algo que deve acontecer todos os dias. Imagina a seguinte situação: a polícia apreende um celular durante uma prisão em flagrante. Eles podem simplesmente abrir o aparelho e ler as mensagens do WhatsApp ali na hora, sem ter um mandado judicial na mão? A resposta, trazida com todas as letras pela tese 03, é bem direta. Não. Trata-se de um acesso ilícito. O STJ determinou que é absolutamente proibido que a polícia acesse diretamente os dados e as conversas de aplicativos num celular apreendido em flagrante sem que um juiz tenha autorizado antes. Tem só uma exceçãozinha para isso ser legal, que é se o próprio dono do celular liberar o acesso de forma totalmente voluntária. Se não teve voluntariedade clara e não teve mandado, a prova está contaminada, é considerada ilícita. E isso ilustra de forma brilhante um outro ponto crucial, que é a tese 04. Existe uma fronteira legal muito clara entre um simples print de tela e uma extração judicial. Tirar prints de conversas sem o consentimento expresso da pessoa ou sem uma ordem judicial, prática ilícita. Mas olha que interessante, o tribunal estabeleceu que se esse mesmíssimo celular passar depois por uma extração de dados oficial, com tudo certinho e amparado por um juiz, essa nova evidência ganha o status de fonte independente, ou seja, a prova extraída judicialmente é 100% válida e se descola daquela ilicitude do print que foi tirado lá no começo. Passando agora para a nossa seção 2, crimes no ambiente virtual. Vamos entender como aqueles conceitos super tradicionais de direito penal estão tendo que ser reescritos para fazer algum sentido na era da internet. Sabe aquela ideia de espaço físico? Pois é, a tese 06 redefine isso quando discute o artigo 218-A do Código Penal, focado em condutas repulsivas de exploração. O STJ bateu o martelo e pacificou o entendimento de que a visualização à distância, desde que seja por meio tecnológico e aconteça em tempo real, é plenamente suficiente para configurar a presença. Esse é o requisito que a lei exige para consumar esses atos criminosos gravíssimos. Então, basicamente, o virtual, ali ao vivo, tem exatamente o mesmo peso jurídico de estar respirando o ar no mesmo espaço físico. E quando o tribunal volta os olhos para as pessoas por trás das telas, a tese 07 foca na periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi. O STJ diz que sim, é totalmente válida e idônea a fundamentação de uma prisão preventiva com base nessa periculosidade. A lógica aqui é conseguir interromper a atuação de líderes de organizações criminosas de crimes informáticos. Os métodos que eles usam em larga escala no ambiente digital justificam trancar esses líderes preventivamente para frear a operação. Pegando carona nessa ideia de larga escala,
A tese 08 classifica uma fraude em massa de um jeito bem específico. Quando uma associação criminosa monta sites falsos para vender produtos que eles nunca vão entregar, o STJ classifica isso juridicamente como um crime contra a economia popular. E o motivo é que a ação inteira é arquitetada para enganar um número impossível de determinar de pessoas. A própria escala que a internet proporciona eleva a gravidade desse crime para um outro patamar. Chegamos então à nossa terceira e última seção: sigilo e proteção de dados. Vamos navegar pelas regras sistêmicas sobre registros de internet e como fica o arcabouço de privacidade nisso tudo. A essência da tese 05 traz um detalhe processual vital. O STJ diz que decisões judiciais que autorizam a quebra do sigilo de dados que já estão armazenados exigem zero limitações temporais específicas para serem válidas. Exatamente isso. Não precisa ter um limite de tempo estrito ou um período exato descrito na decisão. Simplesmente porque os dados já estão lá, quietinhos, guardados. Ainda sobre dados, a tese 09 define como funciona o congelamento temporário de registros. Quando polícia, o Ministério Público ou uma autoridade administrativa pedem para reter os registros de conexão além do limite legal, os provedores têm que guardar isso com segurança. Mas o pulo do gato jurídico é, esse requerimento inicial só para preservar a prova não precisa de nenhuma autorização de juiz. A autorização judicial só vai ser cobrada lá na frente, na hora de efetivamente acessar o conteúdo. Para pedir para segurar os dados, não precisa. Então, o ponto crucial de tudo isso fica evidente na tese 10, que trata da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A LGPD simplesmente não se aplica ao tratamento de dados telemáticos quando o objetivo é segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou investigação e repressão de crimes. O STJ deixa claro que nessas 4 áreas de defesa do Estado, a investigação criminal não pode ser travada pelas regras tradicionais de proteção de dados. A fronteira do crime está evoluindo de forma alucinante. Mas fica a pergunta, será que a nossa legislação está se adaptando rápido o suficiente? Através dessas teses todas do Superior Tribunal de Justiça, a gente percebe o esforço gigantesco do sistema para organizar um território muito volátil, desenhando contornos bem claros para infiltrações online, extrações de dados e os limites reais da nossa privacidade. E sem dúvida acompanhar o desenrolar dessa jurisprudência não é só interessante, é absolutamente indispensável para a gente entender a realidade jurídica do mundo em que vivemos hoje. Até a próxima!